Graças a Deus. Deixa eu perguntar aqui, quem faz aqui Evangelho no Lar? Levanta a mão aí. Só o Luciano? Poxa vida! A esposa também. Então, então eu acho que o tema vai ser muito bom. Vamos aproveitar muito, né? E eu queria deixar hoje, gente, uma abertura, porque o tema Evangelho no Lar, ele é, ele é muito falado, é muito especulado e também tem muitos equívocos sobre o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, como fazer. Então, eu quero deixar um espaço para que todos, né, se manifestem, comentem, falem aí daquilo que já ouviram falar. Ah, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo, porque é através dessas questões que nós vamos poder refletir, né, com consciência, com racionalidade sobre toda essa função do Evangelho no Lar, tá bom? Antes de falar no Evangelho no Lar, a gente precisa relembrar um pouquinho o porquê do lar, né? Porquê dessa estrutura familiar. Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua tremenda engenharia, para nós, aqui no planeta Terra, existe o contexto da parentela corporal, né? E a hereditariedade e a família, ou seja, esse contexto de uma microsociedade que se forma a partir da derivação da junção entre o homem e a mulher, que dá a luz ao outro, e assim sucessivamente. Então, essa criação, ela é muito característica do nosso planeta e por nós estarmos aqui, nós passamos por esse processo para poder reencarnar, né? Então, o que é a família? A família é um grande berço que se forma, que se modula, que se divide, que se junta, que se separa, né? Mas ele é um ser, como que eu vou dizer assim? A família é uma alma coletiva. Apesar de todos nós sermos seres individuais, né, de sermos indivíduos, a nossa coletividade, ela forma uma alma. Por isso que Jesus fala, onde tiver um ou dois ou mais de mim, né, em mais de dois ou mais orando em meu nome, lá eu estarei também. Porque ele não precisa estar fisicamente, é que se forma uma alma coletiva através da reunião dessa família. E essa alma coletiva, ela se forma independentemente de existir evangelho no lar ou não, né? Aliás, qualquer coletividade é uma alma coletiva. Isso é importante que se diga, né? Se você tem um grupo no seu trabalho que convive diariamente, né? E estão focados no mesmo objetivo, na mesma pretensão, vocês são uma alma coletiva. Se você participa de um grupo de terapêutico, de mútua ajuda, lá naquele grupo existe uma alma coletiva. O que é a alma coletiva? É a junção da inteligência e da emanação de todos aqueles seres que contribuem para uma vibração única, vamos dizer assim, né? A reunião mediúnica, quando se abre a sala de passe, ali há uma alma coletiva entre os médiuns. E essa alma coletiva é o que fortalece o ambiente. E por que nós oramos na preparação de uma câmara de passe? Para que essa alma coletiva, que ela seja criada sob a condição de luz, de moral, de embasamento filosófico, para que essa alma seja uma alma realmente fortalecida, uma alma capaz de tratar, né, aqueles que vão precisar do amparo da sala mediúnica. Então, nós temos uma grande egrégora energética que é o planeta, do qual todos nós fazemos parte, né?
Então, o planeta, ele tem a sua vibração, que deriva do conjunto das vibrações de cada um de nós, umas boas, outras ruins, outras mais ou menos, mas ele é uma somatória das nossas vibrações. Tanto é que muitas vezes se fala, puxa, no Natal parece que existe um sentimento tão gostoso, né? É porque muita gente está envolvida no mesmo sentimento positivo, é claro, uns por causa de presente, festa, mas outros também dentro da questão da comemoração do aniversário do Cristo, de relembrar de Jesus, relembrar da trajetória dele, e isso acaba criando uma egrégora mais positiva no planeta, e todos nós sentimos isso, de fato, né? Então, veja que nós, em conjunto, somos capazes de construir uma alma coletiva. E, desde da alma coletiva que se refere à esfera terrestre, até a microesfera, que é nós com o nosso eu mesmo, nós temos diversas esferas das quais a gente participa e contribui. Contribui e também recebe, né? Então, nós vamos visitar um amigo, nós vamos na casa dele, nós somos uma alma entrando numa alma coletiva, e dali eu vou impregnar alguma coisa e também vou trazer alguma coisa comigo. Percebe? Eu vou num... Vocês querem ver como que funciona? Ó, vou aproveitar o Luciano, que é corintiano, que está aqui. Vamos imaginar que eu sou um palmeirense, mas não sou um palmeirense fanático. Eu sou palmeirense porque... Só para não ser corintiano, vai. Então, eu resolvi ser palmeirense. E eu não vou em estádio, eu não sei quem é o nome do jogador, não acompanho. Mas aí um dia um amigo insiste, fala, vamos assistir um jogo do Palmeiras? E aí eu vou lá. Aí eu chego no meio de uma torcida imensa, toda vestida com o mesmo uniforme, gritando as mesmas coisas. Eu posso ficar quietinho ali, talvez 5 minutos, 10 minutos, mas 15 minutos eu vou estar lá. Já vou estar no contexto. Eu vou ser envolvido por aquela massa, por aquela energia, e vou agir provavelmente dentro da mesma vibração do que aquela massa. Porque aquilo me contagia. Então, eu estou falando tudo isso antes de a gente falar no Evangelho no Lar, para que a gente perceba o quanto nós somos responsáveis pela criação de uma alma coletiva. Apesar de nem todas as famílias terem harmonia, terem bom relacionamento, mas ainda assim nós somos responsáveis, pelo menos do que cabe a nós, né? Da nossa parte, do que dá para ser feito. Bom, falando então agora do Evangelho no Lar, fica muito claro a responsabilidade da construção da alma familiar, da alma coletiva daquela casa. Fica claro a responsabilidade de todos que ali estão, né? Então, o Evangelho no Lar, primeira coisa que a gente precisa entender, ele não é espírita. Evangelho no Lar não tem rótulo. O primeiro Evangelho no Lar, Jesus fez lá na casa acho que foi na casa de Lázaro, se eu não me engano, quando ele juntou lá as irmãs do Lázaro tal, e ele até reclamou que uma das irmãs não estava prestando atenção, porque estava cuidando das coisas tal. Ali ele fez o primeiro Evangelho no Lar. E o que ele mostrou? Ele nos mostrou a discussão elevada, o pensamento elevado, o assunto em torno da moral, das questões espirituais, da preocupação com o futuro da alma, ou seja, esses tipos de preocupação elevaria um conjunto de todo um coletivo que ali estava, né? E nós aprendemos, então, que a reunião no lar, vamos chamar assim, ela é benéfica não só para o lar, não só para a alma coletiva, mas também para cada um dos indivíduos, que da mesma forma que ele deposita na alma coletiva alguma coisa, ele também retira dessa alma coletiva
alguma coisa. Então, primeiro ponto, evangelho no lar não é espírita. Evangelho no lar é uma orientação cristã, né? Que cabe a qualquer família que queira se reunir em torno de um assunto, que, aliás, poderia ser o Alcorão, poderia ser o Antigo Testamento, poderia ser o Evangelho, tanto faz, né? O importante, o que deixa demonstrado para a gente é a reunião familiar em torno do assunto moral, em torno do assunto elevado. E depois eu vou falar mais para frente para vocês que a gente, às vezes, pode até não usar evangelho no evangelho do lar, se for o caso, né? Quem tem criança pequena aí, por exemplo, pode ser um pouco mais criativo, enfim, tem muitas coisas que a gente pode melhorar no evangelho. Então, hoje nós vivemos um momento em que, às vezes, no ambiente familiar, nós temos um espírita, um católico, um evangélico, não é verdade? Bom, mas o espírita, geralmente, ele é mais motivado, né? E ele saiu com a ideia, vamos fazer o evangelho no lar, família? Vamos lá, vamos se reunir no evangelho no lar? Aí já vem ele com a família, com o evangelho lá, segundo o espiritismo de Kardec, já quer apresentar na mesa. O que significa isso? Isso significa uma falta de respeito para com os demais, né? Porque o evangelho, se ele é da família, ele deve ser ecumênico. Se ele deve ser ecumênico, ele deve ser democrático. Então, não é legal eu impor ao restante da minha família que não é espírita a leitura de um evangelho segundo o espiritismo, por exemplo. Ok? E no evangelho, e na abertura da prece, eu vou falar que os espíritos possam nos envolver, nos abençoar, que possamos receber um passe da espiritualidade. Se o meu irmão é evangélico, se a minha mãe é católica, será que serve esse tipo de conduta? Não, né? Também não. Por quê? Porque, independentemente de você falar que os espíritos possam nos aplicar um passe, nos envolver em muito amor, isso já está acontecendo. Não é verdade? E o foco número 1 ali não é você divulgar a doutrina espírita ou narrar o que está acontecendo no plano espiritual. E sim, reunir a sua família. E aí, se você é espírita e se você é inteligente mesmo, aceita o que o outro quer apresentar. Aí chegou o irmão que é evangélico, né? Ah, eu tenho a Bíblia aqui. Pode ser, meu irmão. Seja bem-vindo. Vamos usar a sua Bíblia. Olha aqui, que percepção. Qual é o teu objetivo? Unir a família. Ok? Não tem problema. Qual é o tema? Um tema do contexto moral. Cristão, se for possível, melhor, né? Mas, enfim, se não for, um contexto elevado, espiritualizado. Um assunto que dê para se debater de maneira tranquila e, principalmente, de maneira moderna. Já vamos falar disso também daqui a pouco. Então, veja só. Nós, espíritas, nós não somos os donos do evangelho no lar. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, se todo mundo na nossa casa é espírita, né? Se o casal é espírita, tudo bem, vamos lá fazer a prece, pedir o passe, pedir a evocação dos espíritos benfeitores nos envolvendo, vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fluidificar a água, mas se nem todo mundo é espírita, opa, vamos lá, que o objetivo maior é manter a família, não é verdade? Sobre essa questão da diferença de religiões, alguém quer fazer alguma colocação, alguma experiência ou perguntar alguma coisa? Muito bem. Continuemos. Bom, aí, num grupo familiar também, existe todos os tipos de pessoa, né? O descrente, o jovem, o adolescente, o idoso, enfim. E aí, são dinâmicas diferentes para essas pessoas. E aí, como que a gente faz uma forma
que a gente possa agregar a todos, né? Então, por exemplo, o jovem, o adolescente, se você fizer um evangelho no lar de meia hora, você matou ele. Na semana que vem, nem conta com ele. Provavelmente ele não vai aparecer. Porque meia hora, para ele, virou uma missa, né? E ele não estava acostumado com missa fora da igreja. Então, aquilo lá desgastou. Então, nós temos que pensar no tempo, primeiro, né? Vou fazer um evangelho no lar. Qual que é o meu objetivo número 1 mesmo? Reunir a família, ok? Ah, um está com pressa, outro vai não sei para onde. Ok, gente, ainda que não dê para se alongar, vamos parar um minutinho, né? Eu prometo que a gente não se alonga, a gente faz aí 10 minutinhos, 15 minutinhos, e a gente se une aqui em torno dessa prece. Ah, hoje tá um dia diferente, não dá para abrir evangelho, porque a pessoa precisa sair, tem horário marcado. Ok, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma prece de abertura, a gente se despede de você, você participa da prece aqui com a gente, você vai para o seu compromisso e a gente continua aqui. Fica pelo menos aqui na prece de abertura. Já é válido. Uma coisa que nós temos que pensar é que o evangelho no lar, ele precisa acontecer, mas ele não precisa ser perfeito. Perfeito só Deus nesse mundo, né, gente? E perfeição também é uma coisa que demanda tempo. Então, eu não posso fazer um ritual para implantar um evangelho no lar, sendo que esse ritual não atende a todo mundo, ou que não é da forma que todo mundo espera. Ah, mas aí, então, eu vou deixar de fazer a fluidificação de água? Eu vou deixar de fazer a prece final? Olha, você vai fazer o que der para fazer para atender o objetivo número 1, que é reunir a família. O 2, talvez seja prece inicial, prece final. O 3, se der para falar do evangelho. O 4, e assim vai por diante. Porque o importante é que o evangelho no lar aconteça. Esse é a grande importância. E talvez aquele evangelho que não ficou bom essa semana, porque um precisou sair, o outro não estava prestando atenção, calma, calma. Semana que vem vai melhorar. Ah, mas ficou tão chato, porque eu, meu filho, fizemos tal, meu marido ficou no sofá da sala, assistindo televisão. Tem problema. Deixa ele lá. Ele vai ficar no sofá da sala um tempo, dali um tempo ele vai rodear, dali um tempo ele vai passar na porta, vai ficar escutando o que vocês estão falando. Aí, talvez, de algum tempo, ele vai sentar e vai falar, ah, vamos lá, participar desse negócio aí hoje, quero ver como é que é. Vai se render. Porque a egrégora da casa vai acabar envolvendo ele pouco a pouco. Então, eu não preciso ter pressa no evangelho. Eu preciso ter pressa para começar, mas eu não preciso ter pressa para tornar ele assim lindo, perfeito, como se fosse, né, uma palestra com prece de abertura, com prece final, nada disso, nada disso. Simplicidade, humildade, né, se aceitar o posicionamento do outro, aceitar a filosofia do outro. Se o outro quiser contrapor, deixa contrapor. O importante é que as pessoas se sintam bem naquele momento, que elas se sintam acolhidas e fazendo parte de algo interessante, com direito, inclusive, à voz, com direito a falar. Isso é fundamental. Perguntas? Isso, querida, eu ia falar aquela hora e acabei apertando no botão de sair. Eu tenho uma amiga que ela e o marido são ateus, né? E eles gostariam de participar do evangelho no lar. Por quê? Porque é o momento de reunir a família. Uhum. E é importante a gente lembrar que tem gente que nem acredita em Deus, mas acredita Sim. no amor da família. Sim. E aí, respeitar que o outro não crê também é importante. Sim. Mas se o casal não... Eles querem participar da onde? De uma outra casa? Não, é que ela mora com a mãe e com o pai, que são espíritas. Ah, entendi. A Paula e o André, eles moram com a mãe e com o pai, e a mãe e o pai fazem o evangelho no lar, e aí Certo. eles vão e participam. E eu acho tão bonito isso. Eles não participam porque não Não, eles são... participam, sim.
Eles falam, a gente não acredita em Deus, mas a gente quer ficar com os nossos velhinhos lá. Ah, entendi. Desculpa, Laila, eu não estava compreendendo. Agora entendi. Apesar de eles serem ateus, eles participam do evangelho com o pai e a mãe. Sim, sim. São Perfeito. super inteligentes. Essa Paula, minha amiga, ela é cientista. Trabalha no lado do Fluxo, é muito, muito inteligente. Ela Sim, até já foi no Maria Amélia, tal, uma época. Mas ela fala, eu não consigo acreditar em Deus. sim. Mas eu fico lá para ficar com o pai e com a mãe. Eu trabalhei muito tempo na orientação da mocidade e lá eu escutei, acho que dá para escrever uns 3 livros de quantidade de história que eu escutei lá. Mas a gente ouviu narrativas de, de famílias que usavam livro de filosofia, porque tinha dentro do contexto da família pessoas que eram 100% agnósticas, mas aceitavam o estudo da filosofia, né? Porque ninguém é 100% descrente, né? Até porque, até mesmo a filosofia leva ao pensamento da espiritualidade. Mas, enfim, eles utilizavam uma outra literatura para que aquele que estava dentro do contexto do Evangelho no Lar, ele não se sentisse agredido. Olha que delicadeza. E ele participava. E ele gostava de filosofia. Mas a gente precisa pensar e enxergar longe no efeito desse Evangelho no Lar. Porque a família que está sentada à mesa, um dia por semana, reunida em torno de um tema moral, né? Seja do Evangelho, da Bíblia, do Antigo Testamento, seja da onde for, essa família, ela abre um canal de comunicação muito bonito e muito protegido, diga-se de passagem, né? Aonde, através da manifestação de um e de outro, a família apara muitas arestas de relacionamento e nem percebe, porque o Evangelho no Lar ele traz como se fosse um, um salvo-conduto, não sei se vocês me entendem, um momento de poder falar, de abrir o coração sobre alguma coisa. Também a gente tem um monte de relatos de filhos, eu já contei isso aqui, inclusive, de filhos que tinham dificuldade de comunicação com os pais, e através do Evangelho no Lar, eles conseguiram se comunicar. Então, teve jovem, por exemplo, que era homossexual, não sabia como contar para o pai, foi no Evangelho no Lar que saiu o assunto, e o pai não surtou, não. E você vê que o ambiente era protegido, preparado, e tudo fluiu, e tudo foi entendido, e terminou em abraço e muito choro dentro do Evangelho no Lar. Né? Teve jovens que contaram efetivamente sobre alguns erros que tinham cometido dentro desse contexto do Evangelho no Lar, e também foram bem acolhidas. Não teve aquela brigaiada toda, aquela discussão toda. Então, o Evangelho no Lar, ele é isso, né? Ele está lá para melhorar a nossa vida, porque, veja só, a célula que Deus inventou, para o contexto da nossa encarnação, é família. Então, se eu faço ali, exatamente naquela primeira célula, vamos chamar da célula máter, né? Se eu faço daquela primeira célula uma célula socialmente espiritualizada, resolvida, comunicativa, olha o que eu estou criando para o resto do mundo. Olha os seres que vão sair dessa família. Percebe? Eu saio, faço. Imagina o Cláudio lá na segunda-feira à noite, reúne ele, a esposa, faz o Evangelho no Lar, pede proteção pela semana, conversam de maneira elevada. Na terça-feira, vem um problemão na vida dele para ser resolvido. Ele vai estar fortalecido, ele vai estar unido com a esposa, ele vai estar imbuído num contexto de transparência, de parceria, de cumplicidade, tudo patrocinado por uma simples reunião embasada num conhecimento moral. Então, o Evangelho no Lar é muito mais do que a gente imagina. Os espíritas mais, vamos dizer assim, mais mediúnicos, vamos chamar assim. Os espíritas mais mediúnicos, eles pensam no Evangelho no Lar como uma proteção para o lar. Ok, também funciona, porque
aquela massa fluídica produzida pelas orações, pela comunhão de pensamentos, é claro que aquilo invade todo o lar, né? Mas o suprassumo do evangelho é essa questão da melhora do relacionamento intrafamiliar, né? E desse fortalecimento individual. Quando nós saímos de casa para o trabalho ou para nos dirigir a algum compromisso, ou seja, nós saímos de casa, nós estamos saindo de um forte de luz. Um forte que bem, vamos dizer assim, bem produzido, bem sustentado espiritualmente, lá na porta da nossa casa já tem um espírito já colocando um manto de proteção na gente, para a gente ir para a rua, para o dia a dia. E quando a gente volta cansado, estressado, nervoso, já tem outro na porta, já te abraçando, te dando um passo para você já entrar diferente. Toda essa estrutura também é sustentada, é fortalecida também pelo Evangelho no Lar. Os espíritas mais mediúnicos falam que é importante o Evangelho no Lar, porque ali também tem espíritos, e é importante que se use o Evangelho, que se fale, porque, inclusive em voz alta, porque ali tem espíritos que são levados e estão ouvindo para poder serem doutrinados. O Evangelho, a orientação é que é para a família. Se tiver alguém lá escutando, ok, tudo bem, né? Mas ele é para a família. Então, eu não preciso pensar no Evangelho como uma palestra externa ou como um trabalho mediúnico para socorrer alguém que está chegando. Tem isso também. Aliás, manifestações mediúnicas durante o Evangelho, totalmente fora de propósito, né? Também o Evangelho no Lar. Se o Evangelho no Lar não tem nem a bandeira espírita, quem dirá uma demonstrações da ordem mediúnica? Não cabe, né? Não cabe. O Evangelho no Lar não é para médium incorporar, escrever, psicografar, nada disso. Nada disso. É para reunião do lar. Tínhamos uma família em que o jovem frequentava lá a mocidade, e esse jovem, ele era bastante fascinado com o assunto do espiritismo. Fascinado, que eu posso explicar para vocês, assim, no sentido de tudo ele via, tudo ele ouvia, tudo ele enxergava, tudo ele sentia, e ele conseguiu envolver a família nessa crença de que ele era um missionário, e ele reencarnou naquela família. Então, ele era tipo o Chico Xavier. E aquela família quase que idolatrava esse jovem. E, é claro, ele não era, né? E aí, o que aconteceu? Com o tempo, isso foi caindo, mas tudo aquilo que construíram... E aí, o que eles faziam? Eles faziam o Evangelho no Lar, e aí o menino ia narrando a vidência, narrando os espíritos que estavam chegando. Ou seja, ele fazia daquilo um folclore, um teatro desnecessário. E essa família, apesar de fazer evangelho no lar, apesar de frequentar o centro, eles viviam sob perturbação. Eles tinham que tomar passe 3 vezes por semana, todo mundo, toda hora estava com problema de saúde, toda hora os meninos estavam desequilibrados, toda hora o pai estava não sei o quê, e aí a gente fala assim, ué, e cadê os efeitos do evangelho no lar? Foram trocados por uma questão de fascinação, de idolatria, né? E isso também não pode acontecer. Na verdade, o Espiritismo explica que a gente não deve idolatrar ninguém, né? Ninguém, nenhum tipo de médium, por mais comprovado a mediunidade daquele médium, a gente não tem que idolatrar ninguém, não tem que ficar aplaudindo ninguém por conta de algum efeito mediúnico, nada disso. E o Evangelho no Lar, ele está voltado para aquela alma coletiva, né? Eu não posso ter uma pessoa no Evangelho no Lar que seja, então, o centro das atenções, a pessoa especial, a pessoa com
com toda a fala, com toda a autoridade e tudo mais. Tem que ser realmente um ambiente democrático, espiritualizado, fortalecido, visando a comunicação, visando o entrosamento, e o resto tudo vai acontecer passo a passo ao seu tempo, né? Perguntas até aí? Então vamos lá. Tem algumas coisas também sobre o Evangelho no Lar que se fala, que se divulga, das quais muitas vezes a gente não sabe a aplicabilidade daquilo, se funciona ou não funciona, se é importante ou não é importante, não tem? Tem muitas coisas que a gente às vezes fica na dúvida, porque se tornou tão ritualista o Evangelho no Lar que às vezes fica complicado de fazer, né? Então, eu gostaria, através do nosso bate-papo de hoje, de simplificar um pouco esse Evangelho no Lar. Primeiro de tudo, relembrando, então, aquilo que a gente falou, né? Nós estamos ali construindo uma alma coletiva, tá certo? Segundo ponto, o importante, o mais importante é a reunião da família, não é o tema, não é o livro, não é o local, não é nada disso, ou seja, reunir a família é a parte mais importante, e aí vai os complementos, né? Então, literatura. Como eu disse, família toda espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, perfeito. Ele pode ser usado tanto na sequência, quanto também aleatoriamente, não tem problema nenhum. Se é uma família que já tem um ritmo bom, eu sugiro numa sequência, porque esse aprendizado ele vai estar sempre rodando e você vai estar revendo esse evangelho, e sempre dentro de uma sequência você não vai se perder, porque aleatoriamente, às vezes você pode ficar meio repetitivo em algum tema específico, né? Mas se a família não for espírita, serve a Bíblia? Serve. Serve o evangelho do irmão evangélico? Serve. Serve o livrinho de reflexão do pastorinho? Serve. Serve um livro sei lá, de filosofia de Sócrates? Serve. Serve. Luxo, não tem nenhum livro. Vamos falar de um tema importante dessa semana? Jovens, por exemplo. Jovens, eles trazem, na construção, na necessidade de construir não só a moral, como a personalidade não, que é construída mais na infância, mas a parte moral, a construção moral, o jovem, ele traz sempre muita questão com ele. Ele não fala, mas ele traz muita questão com ele, né? Então, ele tem lá, por exemplo, um conflito que aconteceu na escola. A pessoa estava namorando com outro, e aí passou um WhatsApp para o cara e um falou não sei o quê. Você pode perceber que na nossa semana, na nossa família, sempre vai ter um fato do qual a gente pode pegar esse fato e trazer para o nosso diálogo no Evangelho, né? Então, eu pego, quando o meu neto está aqui, por exemplo, além de eu falar, fazer o Evangelho como se eu estivesse contando uma história né, uma historinha, eu também abordo um problema que ele narrou com um colega da escola. E o que você acha, hein? Colega da escola fazer aquilo? Você acha que o seu amiguinho foi correto? Mas por que será que ele não foi correto? Ou seja, eu vou pegar um tema qualquer, uma família, por exemplo, pode sentar e falar: nossa, vocês viram aquela tragédia hoje que passou na televisão? Viu? Puxa, por que será que o ser humano ainda faz um negócio desse? Vamos pensar sobre isso à vista da moral cristã, à vista da bondade. Por quê? Né? Ou seja, só esse debate por si só, sobre algumas coisas, ainda que sejam, vamos dizer assim, fora do contexto religioso, mas que você possa trazer para a moral cristã, ou para o olhar espiritual daquilo, já serve como um evangelho no lar. Percebe? Então, nós não precisamos de automatismo, nós não precisamos de ritualismo dentro do evangelho no lar. Nós precisamos de comunhão de almas. É isso que a gente precisa. Então, se o assunto da televisão, da guerra,
de Irã está mais interessante que o evangelho, vamos falar da guerra do Irã. Mas é claro, vamos falar da guerra do Irã, né? Pensando em mundo, pensando em Deus, pensando em Jesus, o porquê daquilo, o egoísmo do homem, a violência. Pronto, vai sair um evangelho no lar maravilhoso. Percebe? Até porque está tendo uma assessoria invisível ali, né? E a condução desses assuntos está parcialmente sendo conduzido. Então, vamos confiar que a espiritualidade ela vai levantar esse tema e vai fazer a gente refletir. Ok? Então, isso estou falando de tudo que eu já li e recebi de orientação sobre o Evangelho no Lar. Então, nós não precisamos ficar fadado, preso e bitolado numa literatura específica, principalmente se não há uma 100% de uma mesma religião. Também se fala como escolher o dia da semana e o horário, né? Então, é óbvio que o dia da semana e o horário é aquele que você vai reunir maior número de pessoas dentro do lar. Não porque vai ser de domingo ou porque tem que ser de segunda, tem que ser uma democracia. Então, qual o dia que mais tem todo mundo? O dia que mais tem todo mundo é esse. Você pode estar hora, você pode estar hora, então vamos fazer nessa hora. Mas nessa hora o fulano não pode. Bom, mas por enquanto ele é minoria. Vamos tocando nessa sequência, quem sabe as coisas mudam. E muda. E vai mudar. E tudo vai encaixar e vai participar todo mundo se ele quiser, naturalmente. Então, não tem horário. Uma vez falaram para uma assistida nossa lá, e ela falou que o único horário que ela tinha, ela era enfermeira e chegava tarde, não sei o que, não sei o que lá, e ela só podia fazer o evangelho meia-noite. Depois que chegava, tomava banho e tal. Aí, na casa espírita que ela foi, deram a orientação que depois da meia-noite não se podia fazer evangelho. Porque depois da meia-noite era uma outra linha de espírito que se aproximava. Então, essa são das coisas que a gente já ouviu aí sobre o evangelho, né? Então, não existe, né, nenhuma obstrução sobre dia e horário, claro que não. Qualquer dia e horário que for ideal para a família, está valendo. Literatura falando, preparação do ambiente, né? Muito se fala da preparação no ambiente. Então, tem literatura que diz assim, olha, prepare uma mesa com uma toalha branca, coloque uma jarra de água para ser fluidificada, né? E deixe ali já todos os livros apostos e tudo mais. Isso funcionava em anos atrás, né? Hoje em dia, todo mundo com pressa, todo mundo ocupado. Hoje eu estou com pressa. Vamos sentar aqui no sofá, não tem mesa para pôr toalha branca. A jarra de água já fluidifica o galão inteiro que está na cozinha, não tem problema nenhum. Fluidifica a caixa de água da casa, do prédio. Não, é claro, se você puder fazer bonitinho, do jeito, está ótimo. Mas e se não puder? É isso que eu quero dizer, entendeu? A gente não deve prejudicar o objetivo número 1 por conta de detalhes. Puxa vida, eu vou preparar uma mesa com toalha branca, até eu preparar a toalha, pegar a jarra d'água. Né? Então, às vezes, né? Puxa, faz de domingo, nossa, o dia passou, teve festa, e agora estamos aqui na cama, estamos cansados e esquecemos. Vamos fazer aqui na cama um pedacinho de evangelho, orar um pouquinho e concluir o dia de hoje e agradecer? Pronto. Foi cumprido. Né? Não com toda a estrutura que a gente gostaria, mas foi feito. O importante é que ele aconteceu. Né? Sobre também, muita gente mora sozinho, né? E aí perguntaram outro dia, quando faz o evangelho, eu moro sozinho, eu preciso fazer em voz alta? E aí eu fiquei pensando, por que faria em voz alta? Porque tem espíritos presentes. Eu falei, bom, se tiver espíritos presentes, eles escutam espiritualmente, assim como toda a espiritualidade em volta sabe o nosso pensamento, você não precisa ficar falando lá, né? E muito menos gritando, porque além disso ser transmitido por pensamento, eles também não são surdos. Então, não tem essa necessidade. É claro, a gente vai falar numa voz audível, alta, quando nós estamos lá em família e tal, mas sozinho,
Não tem problema nenhum, você pode ler com os olhos, né? Não faz diferença. Se você quiser ler em voz alta também, pode ler, mas não é o que afeta ou o que aprimora o trabalho, entendeu? O que mais? A água fluidificada é uma boa oportunidade para fluidificar a água, concordo, né? Eu vou falar uma coisa para vocês que a minha mãe era testemunha de Jeová. Então, assim, a falta de visão dessa questão espiritual entre eu e ela era muito grande. E de domingo, quando ela estava aqui, eu fazia no Evangelho no Lar e ela participava, na boa. E ela nem eu não entrava em temas espíritas. Se eu lia o Evangelho segundo o Espiritismo, as partes que se falava sobre reencarnação, ou espírito, ou obsessor, essas coisas, eu nem passava. E aí, um dia, e foi ela que saiu com essa do galão, né? Um dia eu coloquei lá a jarra de água para fluidificar, e ela falou: para que essa jarra? Eu falei: é para essa água ser. Nem falei fluidificada, eu falei: para essa água ser benzida. É só benzer lá o galão, lá na cozinha, tem o galão inteiro lá, por que não benze tudo? Aí ela falou: aliás, será que toda a água do mundo já não é benzida? E aí eu fiquei pensando, eu falei: não que ela esteja errada, mas ela também está bem certa, né? Ou seja, tem coisas que eu preciso me focar naquilo que é importante, né? Naquilo que realmente importa, que é o evangelho acontecer, e às vezes não me apegar tanto a pequenos detalhes. Eu posso realmente usar aquele momento para fluidificar uma água, mas tudo bem, se não fluidificar também, a minha casa inteira vai ficar fluidificada pelo evangelho. Você imagina, não é verdade? Porque se você faz o evangelho e tem fé que aquilo realmente fortalece seu lar, sua casa inteira está fortalecida. Sua casa inteira se traduz em você, sua família, todos os ambientes, a água que lá circula e tudo mais. Ok? Que mais? Vamos lembrar aí de mais dúvidas e coisas que se fala durante o evangelho. A prece inicial e a prece final. Prece simples, né? Não precisa fazer a prece de Cáritas inteira para poder fazer o evangelho e nem fazer aquele encerramento fabuloso, porque quando a gente capricha demais, o que vai acontecer com os familiares que estão do lado? O familiar do lado vai falar: nossa, eu não consigo falar tudo isso aí, não. E aí um dia você fala para ele: faz a prece aí. Ele fala: não, pelo amor de Deus, eu não. Quer dizer, ele já se sente intimidado com o seu poder de conhecimento espírita. Então, não pode. Então, você tem que ser simples e humilde para ele entender que ele também pode se manifestar de maneira simples e humilde. Lembra, você está ali para patrocinar o entrosamento, patrocinar a comunicação, patrocinar a coletividade daquela alma que está sendo formada. E é isso que importa. Isso é o mais importante de tudo. A prece de encerramento é, a gente pode pedir vibrações, a mesma que a gente faz no centro, né? Vibrar pelos doentes, vibrar pelos desencarnados, vibrar pelo planeta, vibrar pela família, podemos fazer tudo isso. Mas, na dificuldade, prece curta, focando na família, vibração para a família, para casa, para aquela semana que vai se iniciar, para aquela semana que terminou, agradecer aquela semana. Muito bom se você tem lá uma pessoa da família. Imagina que amanhã minha esposa vai fazer uma entrevista de emprego. Eu posso lá na prece final falar: senhor, abençoa, acompanha minha esposa amanhã nessa entrevista, né? Que ela possa ter o discernimento, a tranquilidade, que ela seja bem acolhida naquele momento. Posso? Posso. O que eu não posso colocar na prece? Espírito tal, se comunique comigo, né? Me mande uma mensagem, fala, né? De alguma forma tentar ficar se comunicando. E isso realmente não pode no Evangelho. Ficar evocando a espiritualidade, né? Pedindo presença, pedindo isso realmente não contribui de maneira alguma, né?
temos que ser bem simples e objetivo. E essa prece final, é claro, ela encerra o conjunto daquela reunião, né, como se fosse o coroamento daquele momento e de todas aquelas pessoas que estão lá. Outra coisa também, para quem já faz evangelho, está expert aí no evangelho, tem literaturas que pode ser usada paralelamente. Então, por exemplo, família grande, tem 3, 4, todo mundo quer ler um pouquinho, então pega um livro de reflexão para um, o evangelho para outro, e ali distribui, todo mundo lê, as crianças principalmente adoram, né? No caso de crianças, tem muita gente que separa a criança porque acha que a criança ela é ansiosa e ela não gosta, ela acaba atrapalhando, então eu vou fazer depois que ele dormir. Eu aconselho chamar essa criança e tentar de forma bastante atrativa para ela, né, tornar esse evangelho interessante para ela. Então, de repente, buscar na literatura espírita ou no chat GBT ou no Google, né, histórias evangélicas que possam ser contadas de maneira infantil, que possam ser colocadas para envolver aquela criança, né? A criança que já lê, ela gosta de ler, ela gosta de participar, é claro, tem que ser uma literatura que cabe dentro do, do, da capacidade dela de leitura, né? Não vai dar um evangelho segundo o Espiritismo, uma criança ler. Mas tem muita coisa que ela pode fazer e participar. Ela pode fazer uma prece final, pode, mas ela vai fazer tudo errado. Não tem problema. Deixe vir a minhas criancinhas, lembram? Então, se a gente conseguir se assemelhar à pureza de uma criança, a gente poderá se achegar a Deus. Então, usem, né? Incluam as crianças nesse evangelho, que isso é só bom, é só bom. Realmente faz muito bem. Por mais que a criança fique um pouco agitada, e outra, você não vai ficar fazendo evangelho e vai ficar falando para a criança, senta direito, para de se mexer, fica quieto. Porque aí o evangelho no lar vai se tornar uma aula de escola, vai ficar um negócio perturbador. Então, tem algumas coisas que a gente tem que, sabe, respirar e falar, bom, o importante é ele estar aqui. O importante é ele estar aqui. Não é verdade? Quantas vezes a gente está brincando com o neto, a gente está cansado, tá que não vê a hora de sentar num sofá e a gente já está quase explodindo a nossa paciente, a gente fala, quer saber? Ainda bem que ele está aqui, né? Né, Mário? A gente acaba preferindo o cansaço do que a ausência. Então, é isso. O Evangelho no Lar é participar, é incluir, é envolver, é democratizar para que realmente ele se torne constante, ritmado, né? Toda semana. A escolha do dia e horário, já falei, né? Que mais? Alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta aí? Sobre o que é bom, o que não é, o que pode, o que não pode? Tem uma dica de livro que meu pai usava muito quando a gente tinha 16, 17 anos, eu acho, pai, que eu Ah, gostei muito e era muito, dava vontade de saber mais. Sinal Verde. Lembra, pai? sinal verde, é. Sinal verde é bom, usar de Para até. aquilo era uma novidade excelente. Sim, eu tenho aqui, eu uso no meu, inclusive. É muito bom. É muito bom sinal verde. E, assim, a família, geralmente, ela vai se descobrindo, né, durante esse percurso. Ela vai encontrar um meio que é agradável, que é confortável para todos, tal, e vai acabar evoluindo. O que precisa é o compromisso de falar, não, eu preciso fazer. Porque isso faz uma grande diferença na casa, na família, no individual e principalmente na alma coletiva aí, que vibra aí na casa, né, que funciona todo esse entrosamento. E usem o evangelho para essa quebra de gelo, né? Que muitas vezes tem um iceberg aí entre pai e mãe, entre filho e pai, entre irmãos, tem uma distância muito grande e o evangelho ele vai conseguindo quebrar essa distância pouco a pouco. Entre as casas de oração, as casas espíritas, as igrejas e o evangelho no lar, eu diria para vocês que o evangelho no lar ainda é a maior bênção
que uma família pode ter. Mais importante do que ele ir ao centro, mais importante que ele ir à igreja, mais importante que ele ir no salão dele, é praticar o evangelho no lar. Pratique. Faça do jeito que você conseguir fazer. Não se preocupe com a perfeição, com os adereços, com os penduricalhos, com os detalhes. Faça, comece. Do jeito que der para começar. E aos poucos ele vai fortalecendo e vai ficar bom. Era isso. E agora eu terminei. Se alguém quiser perguntar ou juntar mais alguma coisa, que eu sei que tem muita experiência de evangelho aí, pode comentar também. Enzo, Pode falar, Samar. eu queria retificar a resposta da tua pergunta inicial. Depois das tuas ponderações, comentários a respeito, eu entendi que eu faço evangelho no lar toda terça-feira e toda quinta-feira, só que com a família espiritual. Já que não vamos obrigar ninguém a participar, sim, eu não faço parte dessa família. Mas está vendo, está participando e muitas vezes não pode. Por exemplo, o meu neto sai às 6h30 da manhã e volta depois da reunião que nós fazemos. Chega cansado e com fome. Não vai participar da reunião. Sim. Mesmo que ele chegue dentro do horário. Mário, é aquilo que a gente fala sempre. O evangelho precisa acontecer no lar. Se ele vai acontecer com 1, com 2, com 3, aí vai depender do tempo, da providência, do interesse de cada um. Mas você está fazendo o teu papel. E é importante que você divulgue, né? Fala, olha, aqui nessa casa se faz evangelho todo dia, tá hora. Se alguém quiser participar, seja bem-vindo, né? Ou se tiver uma outra sugestão de horário e de dia também, fico aberto. O importante é a gente deixar essa abertura. Mas é o que você falou, tem dificuldades dos horários, e hoje em dia é muito dinâmico a vida de cada um. Então, vai fazendo o que dá para fazer, né, Mário? Essa é a grande verdade. E assim, você é espírita, você sabe que você não está sozinho nesse evangelho. Claro. Você sabe que ali existe toda uma espiritualidade ao seu redor. Mas o ideal ainda seria tentar reunir o máximo possível da família. Mas acho que enquanto você estiver fazendo, o lar, ainda assim, o lar, ele está recebendo os benefícios do evangelho no lar. O lar e você está recebendo. Entendeu? E aí, aquele neto que sai para o trabalho, que dorme no quarto, que é um quarto harmonizado, que convive com o avô, que é harmonizado, entendeu? Que convive num ambiente sadio, ele também acaba, ainda que indiretamente, acaba tendo algum benefício também desse evangelho. Com certeza. Tudo bem, obrigado. Eu que agradeço. Aqui é o aluno escutando o professor, Mário. Tem 2 pessoas no Espiritismo, assim, que me gravou muito a referência, viu, Mário? Uma é você e o outro o Ivo. Eu nem sei por onde ele anda, se ele está vivo ou não, né? Mas foi assim, 2 personalidades que eu conheci no começo do Espiritismo, né? E eu sempre olhava com muita atenção para vocês e falava, poxa vida, que trabalho, que fortaleza, né? E era assim que eu entendia o trabalho de vocês lá no Maria Amélia. Tinha muita gente boa lá, é claro, né? Mas foi 2 figuras que eu marquei sempre. E outro dia eu estava falando para a Noêmia que a primeira médium que eu trabalhei na Câmara de Passe, depois do curso, tudo, foi com a dona Noêmia. Primeiro dia de trabalho foi com a dona Noêmia. Eu falei, vixe Maria, peguei logo a mulher do presidente, agora se eu fizer alguma besteira, eu tô lascado. Ela me entrega. Mas foi ótimo. Mas o Ivo está bem, está com a família lá em Águas de São Pedro. Ah, mudou para lá? Ô Enzo, e eu sou toda terça-feira, direto, cara a cara.
imagina como eu fico. Na, Mas agora, hoje, Enzo, você me acertou em cheio. Quando você falou assim, é preferível o cansaço do que a ausência. Com certeza. Porque tá cansado, mas tá ali, né? Tá compartilhando, tá vendo, tá interagindo, né? Pois, vai ficar para uma outra palestra, provavelmente, mas assim, o Marcelo acabou de falar comigo aqui uma coisa sobre se acontecer, de repente, uma manifestação mediúnica dentro do Evangelho no Lar. Ela tem que ser... Quem estiver coordenando aquele evangelho tem que ser bem assertivo com aquela manifestação, ao ponto de pedir que interrompa aquela comunicação e que siga com os espíritos que ali vão dar o suporte necessário para ele. Porque se você doutrinar hoje, ou bater papo, ou buscar alguma informação, na semana que vem, aí se prepara. Sempre lembrar que não é um momento de centro, né? É um momento de conversa. Não é mediúnico, não é um trabalho mediúnico, não é uma sessão mediúnica, não é nem sequer uma reunião espírita. É um evangelho no lar ecumênico, sem nenhuma bandeira de religiosidade. Isso, muito bom. Isso mesmo. Certo? Enzo, e no meu... Na prece inicial, né, Enzo? Não pode falar assim, que nossos trabalhos estejam abertos, né? Não existe isso, né, no Evangelho no Lar, né? Não é trabalho, né? Não é trabalho espírita, nem mediúnico, é uma reunião da família. Foco ali é a família, a espiritualização da família e o entrosamento da família. Qualquer coisa que vá desequilibrar esse objetivo não é bom no Evangelho, né? Oi, Luciano, você tinha falado, eu não ouvi. Não, porque eu tenho um livrinho aqui que toda segunda-feira nós abrimos nosso Evangelho, eu lendo um pedaço desse livro do José Carlos de Lucas. José Carlos de Lucas. Então, aí eu abro uma folha dela e eu leio aquilo lá, e o nosso debate é sobre o assunto que eu li. Você entendeu? Mas, por incrível que pareça, todos depois, porque temos 4 livrinhos, a gente lê só umas frases, né? E cai todos ao mesmo assunto, praticamente, do primeiro livro que a gente começa da abertura. Relacionados, né? Isso. Então, às vezes, eu chego para a Neia e falo assim, pô, é engraçado, parece que se casam os assuntos, né? Você entendeu? Sim. E sobre o negócio da pessoa sentir alguma coisa que vai ter alguma aproximação, isso daí eu nunca senti e nem deixo transparecer, tanto eu como a Neia, de voltar. Porque a gente sabe que ali não é o momento e não é o lugar dele no momento, é isso daí. E vamos combinar que se for um espírito evoluído, bem orientado, e com um determinado nível de clareza, ele sabe que lá não é o lugar de se manifestar. Então, muitas vezes, gente, presta muita atenção no que eu vou falar agora, não entenda, não me levem a mal. Mas muitas vezes, nessas manifestações, nós temos aí manifestações puramente anímicas. Porque o grupo espiritual que está fortalecendo o evangelho ali, ele sabe que não é o momento. Entendeu? Então, essas manifestações, por parte de um familiar, de um participante, maioria das vezes, bem provável que seja uma manifestação anímica, né? Vocês sabem do que seria a manifestação anímica, né? Então, realmente ela tem que ser, né, como a Laila perguntou o que fazer, na minha opinião, eu nunca tive esse problema, mas se eu tivesse, na hora eu repreenderia e pediria que se afastasse para que pudesse concluir a reunião do lar, que é o objetivo principal ali. Mas foi exatamente isso que eu falei na hora, eu falei, provavelmente foi encenação. A gente tem que entender o espiritismo de maneira mais lógica, sabe? Às vezes a gente para de pensar com a fé e começa a pensar com
sei lá, viajando na maionese. Peraí, se uma coisa é uma coisa, aí tá. Então, quase tudo tem uma lógica dentro do espiritismo, né? Dentro da moral cristã, tudo tem um embasamento lógico. Aquilo que foge da lógica, que foge da, da razão, que foge, tem que ser analisado com mais cuidado pelo espírita. Principalmente a parte mediúnica. A parte mediúnica tem que ser muito bem avaliada pelo espírita. Como eu digo, e o Evangelho diz, é melhor que a gente rejeite 10 verdades do que a gente comprar uma mentira. Então, que sejamos muito criteriosos daquilo que a gente aceita, né, como dogmas, costumes e outras coisas. Sim, Enzo, mas se essa comunicação, mesmo sendo anímica, estiver dentro do contexto da reunião? Mário, se ela estiver dentro do contexto da reunião, ela vai ser de forma intuitiva. Ela não vai ser não vai ser uma psicofonia. O espírito comunicante, ele teria essa sutileza, inclusive, de passar isso pela via da intuição e não pela via da psicofonia. Justamente para não desequilibrar a reunião. Então, de repente, você está lá na reunião do Evangelho no Lar, e você fala uma coisa, né, dentro do comentário e tal, que muitas vezes você não sabe, mas você foi intuído. Ou seja, é uma comunicação mediúnica, só que via intuição, consciente, acordado, bonitinho, ali trocando ideia com a família. Nada de revirar os olhos e mudar e entrar num transe mediúnico para dar uma psicofonia, entendeu? É diferente, é claro. Mas eu acredito que a intuição, ela funciona muito no Evangelho no Lar, muito. Não, porque os familiares que já desencarnaram participam da reunião também. Se você sente isso, e isso não atrapalha, até porque você me falou que só tá você sozinho com a espiritualidade, né? É isso? Não, não. Na reunião normal. Tá. Não, no centro. Terça-feira é o centro lá em casa, né? Ah, tá. Então no Evangelho no Lar, aí já é uma tarefa mesmo. Não é isso aí não, Laila. É se você estiver fazendo como o Enzo explanou. Os familiares se aproximam. Nós já tivemos vários casos. A nossa live forma um ambiente propício para que o irmãozinho se aproxime e se comunique após a live. Mas aí, da live que você está falando, não é o Evangelho no Lar, né, Mário? Propriamente dito. Não é o Evangelho no Lar, mas eu estou dizendo que há essa aproximação. Sim. Porque o ambiente permite, favorece. Sim, é até propício, né? O ambiente sustentado, exatamente, iluminado, é até propício para essa aproximação. O fato que não contribui com o Evangelho no Lar é a manifestação mediúnica. Ou seja, aquele espírito que está lá na reunião dá uma psicofonia mediúnica com o médium, inclusive em transe mediúnico, de trazer uma mensagem. Isso não é legal, isso não é positivo para o Evangelho no Lar. Agora, se eu estou lá fazendo Evangelho no Lar com a minha esposa e o espírito da minha mãe está próxima, e dentro das coisas que nós estamos discutindo, eu tenho uma intuição de falar alguma coisa que ela me passou, isso vai ser muito sutil na reunião, não vai nem ser dito como uma comunicação mediúnica. Enzo, querido, outra coisa, assim, às vezes nós estamos em meio espírita, então nós, como médiuns que somos, às vezes temos sensibilidade de sentir dentro de um Evangelho no Lar que existe um parente meu, um antepassado, que está ali presente. É um detalhe, é uma sensibilidade. Meu pai deve estar falando sobre isso. Ele sente que tem um parente nosso ali perto. Talvez seja isso, pai. Você sente que ele está ali presente, mas ele não dá manifestação, ele não se comunica, você só sente que ele está presente, não é isso?
É como se fosse qualquer um da reunião participando. Seu Mário, Enzo, Laila, pessoal, tá muito boa a discussão, tanto que eu evitei um pouco de dar uma interrompida, só que a gente extrapolou um pouquinho mais o horário. Vamos fazer nosso encerramento? Qualquer coisa, daí a gente vê um outro horário, conversa, Vamos. mas porque senão aqui a gente vai ficar, porque gostoso tá bom demais, mesmo. mas vamos Né? encerrar, né? Valeu, Claudinho. Pode Obrigada, ser? querido. Peço perdão, mas vamos... Valeu, Claudinho. Na próxima ele volta com o mesmo tema. Não, vou ter que começar a fazer 2 dias seguidos esse tempo, porque foi muito bom mesmo. Isso daí não... Esse tema é bastante polêmico, é natural que se forme assim, né? essa... Mas isso daqui foi muito bom porque gera a reflexão para a gente. Eu acho que além da união que gera reflexão, ajuda a gente a pensar no nosso dia a dia, na sala, com os familiares, né? Familiares de sangue e não de sangue, então acho que fica tudo, muito importante. Enzo, pode fazer um fechamento, por favor? Posso, sim. Obrigado, viu? Eu agradeço de coração o convite de vocês, peço a Deus, a Jesus, que fortaleça a casa de vocês, né, o centro espírita de vocês, que seja um forte de luz esse ambiente, que seja fortalecido cada vez mais, que essa união de vocês, que forma essa alma coletiva da casa espírita de vocês, se fortaleça a cada dia. Muito obrigado pela confiança, pelo carinho dedicado. Agradeço a Jesus pela oportunidade, peço gratidão por ele me permitir falar do seu evangelho, falar da sua história, e que esse mesmo Jesus abençoado, vivo, dinâmico, presente, possa estar na casa de cada um nesse momento, cobrindo-nos com muita paz, com muito amor e bastante equilíbrio. E para terminar, oração da serenidade. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para que possamos distinguir uma das outras, orando, pedindo, caminhando, amando, um dia de cada vez. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.